Graça e paz, amados, amém? Quantos estão aqui felizes com Jesus, digam amém. Glória a Deus. O nosso desejo é que Jesus esteja feliz conosco, né? Porque uma coisa é você estar feliz com Jesus, outra diferente é Jesus estar feliz com você. Estar feliz com Jesus é muito fácil, né? Todo dia Ele nos abençoa, todo dia Ele nos visita com a sua graça, com a sua misericórdia, com o seu amor, com o seu perdão, com a sua benevolência. Agora, para Jesus estar feliz conosco, é necessário que a gente entregue alguma coisa a Ele também, todos os dias. A gente sabe que Deus é o dono de todas as coisas, amém? Amém? Deus é o dono de tudo, do ouro, da prata, Ele é dono da natureza, Ele é dono de toda a riqueza, Ele é dono de todas as coisas porque foram criadas por Ele. Mas tem uma coisa que não é dele. Como assim? Tem uma coisa que Ele deu ao homem, que Ele deu direito de propriedade ao homem. E o que Deus deu a você foi a sua vontade, o seu livre-arbítrio. Tanto é que Ele pede o seu coração. Filho meu, dá-me o teu coração. E quando Deus pede o nosso coração, Ele está pedindo o quê? A nossa vontade, os nossos sonhos, os nossos desejos. Quando Deus pede o nosso coração, Ele está dizendo: eu quero fazer parte da sua história de vida, não só ocupando um lugar, um plano B, um segundo lugar, ou se não dá certo de um lado, você vem e corre para mim. Não, eu quero ocupar o primeiro lugar na sua vida. Por isso eu quero que você me dê a sua vontade, que você me entregue o seu coração, porque só assim você vai viver uma vida plena. Porque viver por viver não tem graça. Nós precisamos lutar para vivermos plenamente, e só se vive plenamente quando se entrega o coração ao Senhor. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Eu quero convidar você para andar um pouquinho na Bíblia hoje, para passear em alguns textos da palavra de Deus, nada novo. Nós vamos trazer uma meditação, e os textos que vamos ministrar aqui, acredito eu que você já conhece, mas eu tenho certeza que alguma coisa Deus vai falar contigo hoje, alguma coisa Deus vai fazer, alguma coisa Deus vai te apresentar, porque a receita é a mesma, mas todas as vezes parece que Deus coloca um tempero diferente, um gosto diferente, e isso é que nos fascina, é o que nos leva a nos alimentar dessa palavra todos os dias. É a mesma palavra, é o mesmo livro, as mesmas letras, mas o Espírito renova o entendimento, nos dá revelações novas. Enquanto a gente estava adorando agora há pouco, eu dizia: meu Deus, o esboço está pronto, a palavra está bem preparada, mas eu preciso da tua unção, eu preciso que o Senhor coloque o teu azeite, que o Senhor coloque o teu óleo, que o Senhor me dê inspiração, graça, revelação, direção, para que essa palavra faça efeito na vida da igreja do Senhor. Amém? Eu queria convidar que você ficasse em pé, e quero te pedir que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Amém? Mateus capítulo 6 tem uma palavra de Deus para a sua vida,
E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai ministrar de maneira forte em teu coração. Mateus 6, versículos 6 ao 8. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto, te recompensará. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Amém? Eu gostaria de pedir que você orasse nesse momento conosco. Pai, nós estamos aqui na Tua presença, e nesse momento, Deus, queremos dedicar esses minutos ao Senhor. Queremos Te pedir, meu Deus, que o Teu Espírito Santo, Ele fale conosco através dessa palavra. Queremos Te pedir que o Teu Espírito Santo esteja conosco, não somente comigo, mas com essa igreja que saiu da sua casa, que se deslocou do seu lar, alguns depois de um dia cansativo, um dia atarefado, um dia de tanto trabalho. Eu sei que alguns estão aqui com seus corpos cansados, vontade de estar em casa descansando, mas o Espírito os trouxe aqui. O Espírito de Deus tocou nos seus corações, revigorou suas forças e lhe trouxe nesse lugar para abençoar a sua vida. Eu te peço, meu Deus, que o Senhor derrame tua graça, tua misericórdia sobre nós, que o Senhor abençoe essa igreja, esses que estão aqui celebrando a Deus, que vieram adorar a Deus, e esses que estão diante de uma tela de computador, de celular, do tablet, de uma Smart TV, assistindo esse vídeo. Que o Teu Espírito Santo toque em todos os corações, e que essa noite possamos viver algo sobrenatural da parte de Deus. Nós proibimos o inimigo de agir contra a nossa vida, nós proibimos o inimigo, Senhor, de atrapalhar esse culto. Nós profetizamos que essa palavra virá como alimento para alguns, para outros virá como espada, para outros virá como um elemento, como um agente que vai trazer ânimo, para outros virá exortando, para outros consolando, para outros edificando, mas a Tua palavra não vai voltar vazia. Hoje é uma noite de nos alimentarmos com essa palavra, no nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Glória a Deus. O tema que eu coloquei nessa palavra de hoje é: o importante é você viver com Deus. Amém? Diga: o importante é vivermos com Deus. Nós acabamos de ler um texto que fala sobre o relacionamento particular, íntimo com Deus. Essa palavra tão conhecida, que faz parte da oração do Pai Nosso, né? Antes de Jesus começar a falar sobre o Pai Nosso, Ele introduz essa oração do Pai Nosso, falando sobre a forma correta que você deve orar. E Ele nos dá algumas lições importantes aqui, dentre as quais eu destaco uma. Algo muito poderoso está no versículo 6, quando ele diz que quando você orar, fecha a tua porta, entra no teu quarto e ora em secreto ao teu Pai que está em secreto. E essa palavra me ensina algo precioso.
Essa palavra me ensina que existe uma revelação de Deus que Ele só entrega para aqueles que oram em secreto. Existe algo que Deus entrega para uma pessoa que ela não recebe no público, que ela não recebe na celebração coletiva, que ela não recebe nas grandes conferências, nos congressos, mas essa bênção de Deus, essa pessoa só recebe quando busca a Deus no secreto. Aqui está dizendo que devemos orar ao nosso Pai que está em secreto. Mas espera aí, Deus não se revela a todos, sim, mas existe algo que Deus quer entregar, uma bênção, uma revelação, que você só recebe quando você tem o tempo com Deus na sua vida particular. É quando você é capaz de reservar parte do seu tempo, das suas 24 horas que Deus deu a você, e você consegue reservar, tirar alguns minutos dessas 24 horas que você tem todos os dias para você buscar a Deus. Irmãos, tem coisas que Deus quer falar só para você. Amém? Existem coisas que Deus quer falar somente no teu ouvido, no teu coração. E quando Ele nos fala, quando Deus fala conosco, na particularidade, Deus marca a nossa vida para sempre. Lembra da palavra de quarta-feira passada? Você já foi marcado. Quando você tem essa cultura, quando você tem essa prática, esse hábito de buscar Deus no particular, você é marcado com coisas, você recebe bênçãos que Deus tem somente para você. E quando você recebe de Deus, as pessoas recebem daquilo que Deus te dá. Essa palavra que eu estou entregando a vocês, eu recebi na minha particularidade com Deus. Então eu estou dando a vocês algo que Deus deu para mim, no meu particular. Então Deus tem coisas para te entregar, para te dar, para você repartir com outras pessoas. É mais ou menos assim, como aquela pessoa que desenvolve uma receita culinária, e de repente ela começa a distribuir na bandeja aquele alimento, seja um almoço ou uma sobremesa, seja um doce, seja uma receita qualquer, e todos começam a se deliciar com aquela receita, todos gostam e eles querem saber como é que foi feito, mas só você sabe o segredo. Existem empresas no ramo de culinária que ninguém sabe do segredo dos seus lanches. Só aquela empresa, só aqueles que fazem parte da direção, da cúpula daquela empresa, sabe o segredo, sabe, queridos, como desenvolveram aquele alimento. Assim é quando você recebe algo de Deus na sua particularidade. Mas esses segredos, irmãos, essas palavras que Deus tem, Ele só fala para aqueles que o buscam longe dos olhos humanos. É o desafio que você tem, buscar Deus quando não está sendo policiado, buscar Deus quando não está sendo vigiado, porque você não está sendo vigiado por homens, mas em Provérbios 15 e o versículo 3 diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Então o texto fala de um relacionamento íntimo, particular com Deus,
o texto diz: fecha a porta do teu quarto. Existem revelações que Deus quer dar a você no momento que você está com Ele. Por isso que eu digo, o importante é você viver com Deus. O Salmo 25, verso 14 está escrito: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele fará conhecer a sua aliança. Então me escutem, o propósito de Deus, o desejo de Deus é que vivamos na sua presença, mas só é possível viver na presença de Deus se passarmos pela porta chamada obediência. E por que muitas pessoas não conseguem? É porque obedecer dói. Obedecer não é para qualquer um. Obedecer causa dor, porque para obedecer você tem que renunciar a muitas coisas que você gosta de fazer. Para obedecer você tem que deixar para trás muitas coisas que você gostaria de estar fazendo, mas que você sabe que é prejudicial. Então, uma vez que você entende, uma vez que você compreende que a obediência é a porta que vai levar você para o secreto, aí você abre mão de qualquer coisa para obedecer ao Senhor. E às vezes, quando estamos nas situações difíceis, nós queremos voltar atrás. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos: as situações difíceis que passamos, as crises que enfrentamos, nos preparam para a grande obra que vamos executar, nos preparam para a grande obra que nós temos que fazer. A Bíblia diz em Provérbios 27, 17: como ferro com ferro se afia, assim um homem ao seu amigo. As lutas que nós enfrentamos, quando nós estamos lidando com situações de conflitos, de problemas, com situações desafiadoras, você precisa entender que esses atritos, esse choque com as adversidades, ou com alguém que está tentando matar você, deixar você para trás, esse atrito que você tem, esse choque, quando você tem com alguma situação, isso vai tirando de você os excessos que você carrega. O texto diz que como ferro com ferro se afia. Então, quando você está na guerra, quando você está lutando contra o inimigo, e você tem um embate, ou contra alguém que te persegue, esse embate que você tem vai tirando os excessos da sua vida, vai moldando você e fazendo de você um soldado mais preparado, um soldado habilidoso para lutar contra os inimigos. Quanto mais desafios enfrentamos, mais perto de Deus caminhamos. Quanto mais desafios enfrentamos, mais perto de Deus caminhamos. A Bíblia diz também em João 15:2, falando também de tirar os excessos, Jesus falou: e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Isso aqui fala de preparo para você frutificar mais ainda. Quando Deus estiver aparando as arestas da sua vida, ao invés de reclamar, exalte-o. Ele vai elevar o teu nível de frutificação. Mas quando é que você vive isso? Quando você vive na presença do Senhor. Nós precisamos entender isso, irmãos, porque para viver o chamado só é possível quando vivemos na presença de Deus. Você só cumpre o chamado se você viver na presença do Espírito, se o Espírito queimar dentro de você. Chamado é a chama que queima dentro de você. O Espírito queima em você. Para quê?
para que você manifeste o que Ele colocou aqui dentro, você manifeste aqui fora. Como você vai dar alguma coisa para alguém, se antes Deus não gerar em sua vida? Esse tem sido o desafio de hoje. As pessoas querem dar algo para outras sem terem recebido. E nós precisamos entender que antes, queridos, de entregar alguma coisa para as pessoas, nós precisamos receber de Deus. E o que tem acontecido é que muitas pessoas estão deixando para trás esse particular com Deus e não estão recebendo nada para dar para as pessoas. Falamos muito sobre apostatar da fé, falamos muito sobre as pessoas que estão se desviando, se afastando, mas e quanto àqueles que estão apostatando o chamado, que estão abrindo mão do chamado, deixando para trás o seu chamado? Eu não sou chamado para ser pastor. Você é chamado para ser discípulo, meu filho. Nem todos são pastores, a gente sabe disso, mas todos são chamados para serem discípulos de Jesus. Todos são chamados para serem discípulos e fazerem discípulos do Senhor. E talvez alguém diga assim: pastor, mas eu estou longe do lugar que Deus tem para mim. O que eu devo fazer? Se eu não tenho conseguido viver com Deus, se eu estou longe da minha realidade, daquilo que Deus tem para mim, o que eu devo fazer? Apocalipse 2:5 te responde essa pergunta. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. O que nós aprendemos aqui? Nós entendemos esse texto, que o seu declínio começa quando o seu amor esfria por Deus. Quando o seu amor vai esfriando, você vai declinando, porque não é que o amor acaba. A Bíblia diz aqui em Apocalipse 2:4: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Jesus está dizendo: você abandonou, mas o amor nunca deixou de estar com você. Eu nunca deixei de estar com você, mas você me abandonou, você me deixou para trás. Quando você vai ler o texto de Mateus 24, versículo 12, lá Jesus não fala que o amor acabou. Ele diz que o amor esfriará de quase todos. Então o amor não acaba, porque o amor é Deus. O amor nunca acaba, o amor não morre, o amor sempre vai existir enquanto a igreja está aqui. Mas o problema é que muitas pessoas esfriam esse amor, deixam esse amor de lado, porque não cultivam a sua vida com Deus. E minha oração hoje é que Deus derrame sobre você um batismo desse amor, um batismo da presença de Deus. Por quê? Porque não tem como você fazer a obra de Deus se Deus não estiver na sua vida, se o amor não estiver na sua vida. E quando o amor está na sua vida, Ele tem liberdade de fazer na sua vida o que Ele quiser. Amém, irmãos? O que Ele quiser. Eu quero trazer à sua memória algumas personagens bíblicas que pareciam estarem derrotados quando tudo mudou na vida delas. São histórias que vocês conhecem, mas o intuito dessa palavra é levantar você, para você sair daqui hoje com desejo de viver na presença do Senhor, ou pelo menos entendendo que o mais importante é você viver em sua presença. O dinheiro não é importante, pastor, é a casa, o carro, o emprego. Eu tenho dito isso tantas e tantas vezes,
mas isso não é prioridade. Se você tiver a presença de Deus na sua vida, se você viver na presença de Deus, pode ter certeza que você já terá tudo na sua vida. Agora, se você não vive com Jesus, como dizia a saudosa irmã Doroteia, né? Que ela dizia: quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. Se você não tem Jesus, não adianta. Você pode ter rios de dinheiro, você pode ter qualquer coisa, nada substitui a presença de Deus na vida de um homem. Por isso que eu quero, em nome de Jesus, irmãos, em nome de Jesus, liberar essa palavra sobre essa igreja. Sabe, eu não deixo de acreditar, tanto é que eu não deixo de orar por essa igreja. Eu tenho certeza que algo poderoso de Deus está sendo gerado e vai ser executado na sua casa, na sua família, nessa igreja. Olha, Deus está fazendo algo grande, eu tenho certeza. Você precisa entender, não defina a sua vida e nem defina essa igreja por aquilo que nós estamos vivendo no presente momento. O que Deus tem para todos nós é infinitamente maior do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Meu irmão, receba essa palavra, pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Eu quero compartilhar essa palavra com vocês hoje, e eu quero muito que você abra o seu coração. A primeira pessoa que eu trago aqui na sua lembrança, que parecia tudo perdido para ela, mas ela decidiu viver na presença de Deus a despeito de um aparente fracasso, de uma aparente derrota. Eu quero dizer para você, irmão, que não há nenhuma derrota que seja capaz de te derrotar. Nenhuma derrota, nenhum plano do inimigo, nenhum projeto do diabo contra a sua vida vai prosperar. Você pode perder uma batalha, porque é normal, ninguém vence uma guerra sem se ferir, mas a vitória já é certa em nome de Jesus. Você pode ter certeza que a vitória é certa em nome de Jesus. A primeira personagem que eu quero trazer na sua memória é Ana. Ana tinha o ventre seco, mas se tornou a mãe do grande profeta, juiz e sacerdote Samuel, um dos homens mais importantes daquela nação. Foi o homem que ungiu o primeiro rei de Israel, foi o homem que ungiu Davi. Agora preste atenção, irmão, eu quero que você abra sua mente e me acompanhe nessa palavra, no nome de Jesus. Ana poderia estar seca, mas ela estava no plano de Deus. Se você está no plano de Deus, quem é que vai fazer você perder, meu irmão? Se você está no projeto de Deus, se Deus tem um plano para você, nenhum dos planos do Senhor podem ser frustrados, diz a palavra. O propósito de Deus não será frustrado na sua vida. Se você crê, levante sua mão, dê um glória a Deus bem alto. Aleluia. 1 Samuel capítulo 1 versículo 5 está escrito: a Ana porém dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Deus só tira algo de você quando tem algo melhor para você. Deus só tira algo da sua vida se Ele tem algo maior para te dar. Você está entendendo? Deus só tira alguma coisa das suas mãos se Ele tem algo melhor e maior para você.
Ele cerrou o ventre de Ana, mas ele estava presente na vida dela. Ana não tinha filho, mas era uma mulher que adorava a Deus. E quando Deus está conosco, irmão, quando Deus está presente, assim como Ele estava na vida de Ana, na vida dela, algo grande estava sendo gerado através dela. Levante sua mão e diga assim: Deus está gerando algo grande através da minha vida. Você crê nessa palavra que você acabou de dizer? Então levanta a outra mão, dá um aplauso ao Senhor, porque eu creio que é isso que Ele tem para a sua vida. Nós observamos aqui em vários textos de Samuel que algo grande estava sendo gerado através da vida de Ana. 1 Samuel 1:20 está dito assim: ela concebeu e passado o devido tempo teve um filho, e que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. A quem você tem pedido e em quem você tem depositado a sua esperança? Diga assim: minha esperança está em Deus. Parece que tudo está seco, né? Parece que tudo está dando errado, não é isso? Parece que nada acontece, parece que tudo está vindo contra ti, mas algo grande está sendo gerado através da sua vida. Ainda aqui Samuel capítulo 2, versículo 18, a palavra de Deus diz assim: Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. O versículo 21, abençoou, pois o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Deus vai dar a você além do que você pede, além do que você espera. Irmão, creia nisso, é palavra de Deus. Eu creio que em algum momento Deus já te surpreendeu. Não é possível, irmão. Não, seja sincero, por favor. Só se você já viveu o que eu vou te perguntar. Quem aqui já recebeu ou viveu alguma coisa, um momento bom, que foi além do que aquilo que você esperava? Aleluia, glória a Deus. Deus nos surpreende, irmão. Você está pedindo algo a Deus, Deus vai surpreender você, pode esperar. Deus não entrega nada inacabado para você, Deus não entrega nada ruim, Deus só entrega o que é bom, o que vem das mãos dele, irmão, é coisa boa. Deus, tudo que Deus fez foi bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e Ele olha para a sua vida assim, você está preocupado, muitas vezes ansioso, e Ele está dizendo: oh meu filho, se você soubesse o que eu estou preparando para você, se você imaginasse o que eu estou esperando, o que eu estou preparando para você. Mas tem mais aqui no capítulo 3 de 1 Samuel, versículo 1, olha o que diz a palavra: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. O versículo 10, então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. E o versículo 21, continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava a quem? A Samuel. Deus vai se manifestar aos filhos da promessa, aos milagres que Ele está fazendo. Deus vai se manifestar na sua palavra, Deus vai se revelar a você. Creia nisso. Ana foi abençoada com o milagre.
Mas você tem que entender uma coisa muito preciosa. Antes do milagre, Ana precisou de uma penina para lhe empurrar para a sua promessa. Não reclame das peninas que estão no teu pé. Não reclame das peninas que estão te fazendo raiva. Não reclame das peninas que estão te irritando. Elas são o instrumento que Deus enviou para te levar para uma promessa. Elas verão você com Samuel no colo. Amém. Agora segura essa palavra. Penina podia ter filhos, mas Ana tinha Deus. Penina podia ter o natural, mas Ana carregava o sobrenatural na vida dela. Ana era estéril, mas decidiu viver na presença de Deus. E quem é que vai ganhar? Quem ganha é aquele que vive com Deus. Nós temos a mania de nos preocupar, porque fulano deu certo, porque fulano está todo errado, está dando certo, e para mim nada dá certo. Para com isso, irmão. Está tudo dando certo para você. Pode não estar dando certo do jeito que você pensava, pode não estar dando certo do jeito que você esperou, mas se está do jeito que Deus quer, está tudo certo. Porque o que Deus faz, nada que Deus faz é errado. Tudo que Deus faz é bem feito. Tudo que Deus faz é precioso. Então Ana viveu com Deus. E por causa disso ela se tornou mãe do homem mais importante, de um dos homens mais importantes em Israel. E você já parou para pensar que os filhos de Penina tiveram que tirar conselho com Samuel, com o filho da estéril? Ana tinha um não, mas o não que ela tinha era de Deus. E quando você tem um não de Deus, se prepare que quando o sim chegar vai ser grande, irmão. Você entendeu essa palavra? Quando você tem um não de Deus, quando o sim chegar, vai ser um sim poderoso. Eu declaro que o sim de Deus vai chegar na sua vida. Quem quer o sim de Deus? Quem está esperando o sim de Deus? Quem está esperando o sim de Deus, diga glória a Deus. A segunda personagem que eu quero trazer aqui é Davi. Davi fugiu de Saul, mas Deus foi com ele. Quando você vai ler o capítulo 17 de 1 Samuel, Davi derrota o poderoso Golias. E quando Davi vence aquele gigante, aquele menino vence aquele guerreiro experiente, ele chama a atenção de todos. Inclusive ele chama a atenção de Saul, que era o rei, que por 40 dias se retraiu medroso. Tinha armadura, tinha espada, tinha escudo, tinha lança, mas não tinha a fé que Davi tinha. E quando Davi vence aquele gigante, ele chama a atenção de Saul. O capítulo 17 de 1 Samuel encerra com uma pergunta sobre a identidade de Davi. Saul perguntando: de onde é esse menino? De quem ele é filho? Saul quer saber qual a sua identidade. Logo no início do capítulo 18, a Bíblia diz que Saul toma Davi para si, para ser seu servo. Está aqui no versículo 2 do capítulo 18. Saul traz Davi para lhe servir. Mas quando você continua lendo o texto, poucos versículos depois, pouco tempo, não demorou quase nada, Saul, o mesmo que admirava Davi, tentou matar o herói de Israel. A Bíblia diz em 1 Samuel 18, verso 11:
que arrojou, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém Davi se desviou dele por 2 vezes. Por que essa mudança tão repentina? Por que Saul mudou tão rápido? Saul mudou de repente, porque Davi se destacou. Davi tinha aliança com Deus, e quem anda com Deus se torna um incomum. Talvez você não ouviu o que eu disse. Quem anda com Deus se torna um incomum, porque eu estou dizendo que você pode ser um incomum. Você pode ser um diferente, como disse alguém, um diferente no meio de iguais. Você pode ser um que esteja em destaque na cidade de Coivaras, ou em qualquer lugar que você vá. Você pode ser um Davi, que Deus está levantando no meio dos Saús desse tempo, que tem trono, que estão acima de você, mas não tem a autoridade que você tem, não tem o conhecimento que você tem, não tem a graça que você tem. E a única alternativa de quem não tem o que você tem é tentar te matar. Você está entendendo? A única alternativa de quem não tem o que você tem é tentar diminuir você. Como Saul tinha autoridade, como ele era o líder de Israel, o rei de Israel, ele achou que poderia resolver no braço. Só que os homens incomuns, eles estão debaixo dos olhos de Deus. Os homens, as mulheres incomuns estão debaixo do olhar e da proteção de Deus. E por que Saul temia Davi? A Bíblia responde. É só estudar a Bíblia. 1 Samuel 18:12. Saul temia Davi, porque o Senhor era com este, e se tinha retirado de Saul. Saul tinha vontade de ver na sua vida o que tinha em Davi, mas Saul não tinha o coração de Davi. Quem está entendendo, irmão? Saul não tinha o coração de adorador, de servo. Saul queria trono, Saul queria destaque, Saul queria aparecer. Davi não. Saul queria trono, Davi queria o Deus do trono. Saul queria impressionar as pessoas, Davi queria atrair o coração de Deus. No versículo 14 diz: Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor era com ele. Por isso que essa mensagem, o tema dela é: o importante, irmão, é você viver com Deus. Quem aqui vive com Deus? Quem aqui está vivendo com Deus? Se você está vivendo com Deus, já é o bastante. Porque Saul tentou matar Davi. Saul ficou com o trono, mas Davi ficou com Deus. Isso aqui é importante. Davi, ele se tornou o rei mais importante em Israel. Davi precisou de um rei desviado para o levar para o seu propósito. Eu quero declarar, e se você quiser isso, você pode levantar sua mão, só se você quiser, não é obrigado, mas eu quero declarar sobre a sua vida, sobre a sua família, que os Saús desse tempo, que os Saús dessa época, eles vão te empurrar para o propósito que Deus tem na sua vida. Eles não vão te matar, pelo contrário, eles vão te levar, eles vão te ajudar a você chegar no lugar que Deus tem para a sua vida. Eu, Francisco Lima, não abro mão do que Deus tem para a minha vida. Pode me chamar de vaidoso, pode me chamar de prepotente, pode me chamar do que quiser. Eu quero é Deus. Eu quero é Deus, eu quero é Deus.
Pode se levantar Saul, pode vir o que for, pode vir a perseguição, a espada, a lança, pode vir o exército que for, pode vir o Saul desviado, o que seja. Eu quero correr com Deus. Saul ficou com o trono, mas não ficou com Deus, porque Deus foi com Davi. Então, irmão, se a sua posição parece inferior, se o lugar que você está parece que ninguém vê, você está no anonimato, você está aí, parece estar escondido, né? Tem muita gente que parece que ninguém vê, mas essas pessoas que estão escondidas aos olhos dos homens, você não tem noção do que elas são diante de Deus, na sua particularidade. São essas pessoas que sustentam, muitas delas que sustentam a obra, que sustentam os obreiros, que sustentam os líderes, que sustentam os pastores, que estão lá de joelhos todos os dias, não tem microfone na mão, mas elas estão sendo intercessoras, elas estão invocando a Deus, elas querem Deus, elas estão vivendo com Deus, o couro está comendo, a pedra está vindo, mas elas estão sendo intercessoras, estão vivendo em sua presença. Pode não ter trono, pode não ter posição reconhecida humanamente falando, mas Deus está com elas. Deus está com elas. E como essas pessoas são importantes na obra de Deus. Você pode baixar sua cabeça um pouquinho, feche os seus olhos. Eu quero dizer que Deus tem te acompanhado. Você não se preocupe, você não se angustie, você não fique desesperado, achando que ninguém vê você. Ninguém pode te ver, mas os olhos daquele que passeiam sobre a terra, Ele está te vendo. E a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão voltados para a terra, procurando os fiéis que tem nessa terra. Os fiéis. Visita o coração do teu filho nessa hora, Senhor. Que o Senhor traga poder, que o Senhor traga, Senhor, ânimo para ele. Essa pessoa que está aqui, que ela saiba que o Espírito Santo tem lhe levado a lugares grandiosos, que o Espírito Santo tem lhe visto, tem lhe visitado, e hoje é uma noite do Senhor renovar sua fé. Você pode sair daqui hoje, sabe, com a sua promessa, com a garantia de que você pode não ter um trono visível, mas você tem o Deus do trono na sua vida. Aleluia, aleluia, glória a Deus. O terceiro homem que eu quero falar aqui, tão conhecido, meu Deus, tanta coisa boa nós aprendemos sobre ele, é José. José foi vendido pelos irmãos, mas Deus ficou com ele. Em Gênesis 37, versículo 28 está escrito: e passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 siclos de prata aos israelitas. Estes levaram José ao Egito. José está sendo levado para uma nação distante de Deus. Ele está sendo levado para longe da casa do pai. Ele está sendo levado para uma nação estrangeira. Ele ficou longe do pai, longe dos irmãos, longe de Israel. Ele ficou longe de tudo, mas ele não ficou longe de Deus. Deus estava com ele. Os irmãos de José tentaram soterrar, tentaram matar seus sonhos. Por que que eles fizeram isso? Porque eles não sonhavam
E o papel de quem não sonha é tentar enterrar o sonho daqueles que querem uma vida melhor, que têm planos para o futuro. Se o inimigo levanta alguém para tentar matar seus sonhos, pode ir atrás. Essa pessoa que quer acabar com seus sonhos, ela não sonha, porque quem tem sonho não tem tempo de perseguir o sonho dos outros. Quem tem sonho cuida em cumprir as estratégias. Quem tem sonho luta em alimentar atitudes que possam ajudar a construir seu sonho. Quem tem sonho, irmão, está ocupado demais para se importar com a vida dos outros. Quem tem sonho não perde tempo tentando denegrir, tentando destruir o sonho do outro. Ele está ocupado com a missão, ele está ocupado com uma obra. Como disse Neemias: eu faço uma grande obra, eu não posso descer. Eu estou ocupado. Ocupado com o quê? Ocupado com a palavra. Ocupado com o quê? Com a obra de Deus. Ocupado com o quê? Com o reino de Deus, com a obra que me foi dada para fazer. Às vezes a gente vê algumas coisas na internet, até mesmo em grupos de amigos, e a gente diz: só pode ser falta do que fazer. Eu já tenho falado isso outras vezes, por causa das pessoas, pelo fato das pessoas não terem o que fazer. Quantas estão, por exemplo, usando suas redes sociais para mandar recado para as pessoas? Se for para mim é perdido, irmão, porque eu nem abro. Ah, meu Deus do céu. Visita minhas redes sociais. Vai lá no status do meu WhatsApp, no meu Instagram, no Twitter, no YouTube. Você vai ver o que eu boto lá. Você acha que eu vou usar minha rede social, irmão, para tentar mandar recado para alguém? Quando eu quero mandar recado, eu digo é para a pessoa. Esse é o tempo de você se ocupar com os seus sonhos. Esse é o tempo de você se ocupar com uma obra nobre. Esse é o tempo de você ocupar o seu tempo. Até redundância aqui, né? Esse é o tempo de você ocupar o seu tempo, e você investir o seu tempo em coisas nobres, nos seus sonhos. José foi enviado para o Egito, mas o projeto de Deus na vida do menino sonhador incluía a salvação dos que lhe perseguiam. A Bíblia diz em Gênesis 45:9, José dizendo, depois de tudo que ele passou, de tudo que ele enfrentou, ele diz: apressai-vos, subi a meu pai e dizer-lhe, assim manda dizer teu filho José, Deus me pôs por Senhor em toda a terra do Egito, desce a mim, não te demores. José tinha um sonho, e seus irmãos foram a mola propulsora para a realização. Então as coisas que acontecem, as pressões, as dificuldades, as lutas, é energia para te levar para o propósito. Em Gênesis 45, 7 e 8, Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. José foi odiado, ferido, José foi vendido pelos irmãos, mas Deus nunca o abandonou. Você não vai chegar no final da vida sem ter cicatrizes.
Você não vai chegar no final da vida sem ter marcas. As cicatrizes transmitem uma mensagem para quem está perto da gente. As cicatrizes mostram que nós vencemos. As cicatrizes anunciam que nós fomos vitoriosos naquela situação. José era um sonhador, ele teve que pagar um preço. Quem sonha tem que pagar preço. Quem sonha tem que pagar um preço, irmão. Olha a luta que temos passado ali em Altos. 3 anos de batalha, 3 anos de guerra. Eu sei que muitos, a maioria aqui não tem noção. 3 anos de guerra. E depois de 3 anos e meio, é que a igreja começou agora a se levantar. Meu irmão, eu não consigo pensar numa coisa pequena para ali, eu não consigo. Me perdoe, aliás, não me perdoe, não tem que pedir perdão por minha convicção, de jeito nenhum. Se você não entende, mas eu não consigo pensar em coisas pequenas para aquela cidade. Eu não consigo. O que é que eu posso fazer? Quando eu vou orar, meu irmão, eu só vejo coisa grande, eu só vejo uma obra grande. Quando eu vou orar por aquela cidade, eu só vejo multidões, até mesmo porque há anos atrás Deus já falou no meu coração sobre isso. Parte da visão que Deus me deu se cumpriu, já contei na igreja, e outra está vindo por aí. Eu creio que vai se cumprir, e se alegre que você faz parte disso. Você faz parte disso. Quando você ora, quando você investe, quando você fica torcendo, Senhor, eu não moro em Altos, mas eu estou torcendo para que uma grande igreja se levante ali. Por quê? Porque é o propósito de Deus, o plano do Senhor. Então quem sonha, quem tem sonho, se prepare para enfrentar uma trajetória espinhosa. Quem tem sonho, se prepare para enfrentar um caminho difícil, mas vai valer a pena. Vai valer muito a pena. Quarto personagem que eu quero trazer é Paulo. A Bíblia diz que Paulo, quando teve um encontro com o Senhor encontrou a Saulo, no capítulo 9 de Atos. E depois daquele encontro, a Bíblia diz que Paulo ficou cego. E foi durante a sua cegueira que Deus mostrou o seu propósito a ele. Eu quero te dizer que quando você ficar cego para esse mundo, os teus olhos espirituais se abrirão. Quando você ficar cego para o sistema desse mundo, você vai contemplar coisas grandes que você nunca viu. Antes de Paulo manifestar luz para o mundo, ele precisou cair, ficar cego e depender dos outros. Atos 9, 17 e 18. Então Ananias foi e entrando na casa impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver, a seguir, levantou-se e foi batizado. Será que você entende essa palavra? Paulo fica cego, ele não enxerga mais nada no mundo natural, mas no mundo espiritual ele começa a ser trabalhado. Oh irmão, isso aqui é só Deus que fala isso com a gente. É só o Espírito Santo que fala isso com a gente. Entendeu? É só o Espírito Santo. Enquanto ele fica cego para o mundo, ele não enxerga ninguém. O seu espírito está sendo trabalhado por Deus. O que eu aprendo aqui? Quando os teus olhos se fecham para esse mundo, para as coisas naturais, o teu mundo espiritual começa a ser diferente. Você começa a contemplar o que você nunca viu, você começa a ter visões, você começa a ser levado a experiências que você nunca viveu. Eu estou dizendo para você,
eu não sei se é por isso, mas tem uns dias que eu tenho dobrado o meu tempo, que eu ficava com Deus, eu dobrei todo dia, e Deus tem falado coisas extraordinárias comigo. Eu creio que está vindo um tempo de avivamento sobre essa igreja. Eu estou aqui para ver esse avivamento, jovens sendo ativados, pessoas sendo ativados, o Espírito Santo batizar crianças, adolescentes, e levar esses meninos a terem visões profundas de Deus. Rabacida labacunda ramachana rabas, arabasurianda labacanda rabachederanda rabas, o manaya sibide gashorianda labacanda rabachanda rabas. Deus é o amado da minha alma, Jesus é o noivo que está nos preparando, e você tem que se apaixonar por Ele de novo e de novo. Você tem que buscá-lo com toda a força da sua alma, com todo o desejo do coração. Busque a Deus, feche os seus olhos para esse mundo. Esse mundo quer sufocar a igreja, mas ele não vai sufocar você, porque nesses dias Deus vai derramar algo poderoso. Deus vai derramar um avivamento, um despertamento na sua vida, em nome de Jesus de Nazaré. Deus me ajude, nos ajuda a viver a tua palavra. A palavra é vida, irmão. A palavra, por isso que quando você começa a viver a palavra, você se enche de vida. Eu não sei o que Deus vai fazer em sua vida, mas eu sei que algo grande está a caminho dessa igreja. Fique na presença do Senhor, vigie, porque Deus vai visitar essa igreja. Estou falando isso. Vem aí, meu irmão, se prepare, que está vindo algo grande para você, em nome de Jesus. Mas viva para Ele, viva para Ele, viva para Ele. Ananias foi o homem que abriu os olhos de Paulo. Ananias foi o homem que foi até Paulo, e quando ele colocou as mãos sobre ele, a palavra de Deus diz que imediatamente caíram umas escamas dos olhos de Paulo. Deus vai levantar Ananias sobre tua vida nesses tempos. Não reclame dos Ananias que tentam abrir teus olhos. Pode ser eu, pode ser alguém, pode ser uma situação, pode ser teu pai, pode ser tua mãe, pode ser teu irmão, pode ser tua mulher, teu esposo, pode ser teu líder de célula, pode ser alguém muito amigo seu. Ananias é aquele que chegou para Paulo, e a Bíblia diz que quando Paulo recebeu aquela visita, ele ficou cheio do Espírito Santo, porque agora ele estava pronto, agora ele estava preparado, porque sem o Espírito Santo você não vai conseguir. Você não vai conseguir ter um casamento abençoado sem o Espírito Santo. Você não vai conseguir ter uma célula abençoada sem o Espírito Santo. Você não vai conseguir ter uma família abençoada sem o Espírito Santo. Mas eu declaro, a tua família vai ser visitada por Deus esses dias, em nome de Jesus. A tua casa é um celeiro de profetas, a tua casa é um celeiro de profetisas, a tua casa é um celeiro de avivamento. Aleluia. Ananias é aquele que Deus levanta para abrir os nossos olhos. Não rejeite quem tenta mostrar o caminho para você. Não rejeite. E aí acontece com Paulo o que acontece com todo crente que é cheio do Espírito Santo. Você sabe como é que Paulo começou seu ministério? Paulo começou assim: vocês são apóstolos, eu também sou. Ele começou
querendo mostrar para todo mundo que ele era apóstolo, que ele era um líder, que ele era uma autoridade, que ele era alguém influente. Depois, à medida que ele foi vivendo com Deus, ele disse: na verdade eu sou dos apóstolos, eu sou o menor. E aí ele foi buscando mais a Deus. Ele foi buscando mais a Deus, irmão, porque é isso que acontece quando alguém busca a Deus. E quando ele se tornou mais crente ainda, ele disse: na verdade, eu nem digno sou de ser chamado de apóstolo. Diante de Deus, o que eu quero é servir ao Senhor. Eu estou aqui num lugar mais alto, mais elevado, só para uma questão de visibilidade, mas não sou maior do que nenhum. Eu estou aqui para servir ao Senhor. Eu estou aqui para te ajudar a melhorar. Eu estou aqui para dizer para você que Jesus continua amando a igreja. Amém? Jesus continua amando você. Você não quer uma prova de amor? Então olha para Jesus, que Ele nunca deixou de te amar. Nunca. Jesus é aquele que ama a mesma pessoa todo dia. Você, com seus defeitos e falhas, com os meus defeitos e falhas, Ele me ama todos os dias. Eu estou aqui porque Ele é bom. Ele é cheio de graça, de misericórdia, de compaixão. Amém? E eu quero citar o último exemplo para a gente terminar essa palavra. Eu quero falar sobre Estevão. Estevão foi apedrejado até a morte, mas naquele dia, dos que estavam ali, foi o único que viu os céus abertos. Atos capítulo 7, versículos 55 e o 56. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo. Irmão, você já reparou que todo homem de Deus, toda mulher de Deus, para ser destaque, tem que estar cheio do Espírito Santo? Cheio do Espírito Santo. Davi, que foi o primeiro que eu falei, aliás, o segundo dessa mensagem, o segundo que eu falei, para ele vencer o gigante, antes, um capítulo anterior, ele foi cheio do Espírito Santo, ele recebeu a unção. Aqui, Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus, e Jesus que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Ah, meu irmão, a gente podia pregar só sobre isso hoje, né? Estevão, o homem que viu os céus abertos. Agora preste atenção no que Deus falou no meu coração nessa palavra. Preste atenção naquilo que o Espírito Santo quer trazer para você. Abre bem os ouvidos. As pedras que vieram contra Estevão fizeram ele levantar a cabeça para o céu. Você entendeu? As pedras que vieram contra Estevão o fizeram levantar a cabeça para o céu. O que eu aprendo aqui, para a gente finalizar? Na sua vida e na minha vida, e pegando esse caso de Estevão, no seu momento de maior dor, você estará gerando os seus maiores milagres. No seu momento de maior dor, isso aqui não é fantasia não, irmão, é Bíblia. Eu estou falando de Bíblia.
no seu momento de maior dor, você poderá estar gerando os seus maiores milagres. Agora eu quero te dar um conselho, irmão. Quando você estiver passando uma dor, quando você estiver sendo apedrejado, sim, porque as pedras sempre vêm contra a vida de um homem, de uma mulher de Deus. Quando você estiver recebendo aí as afrontas, por favor, quando estiver doendo em você, não olhe para os lados, não olhe para trás com saudade do Egito. O Egito nunca foi bom para você. Era aquele tempo que não tinha isso. Naquele tempo você estava morto. Morto não sente. Naquele tempo você estava escravizado, indo para uma perdição eterna, um abismo sem fim. Hoje você está caminhando para a mansão celestial. Hoje você está caminhando para um lugar eterno, viver com Deus a sua eternidade. Então, quando estiver doendo, não olhe para os lados, não olhe para trás, olhe para cima. Porque quando Estevão recebeu a pedra, quando ele estava naquele momento para ser apedrejado, ele olhou para cima. E a Bíblia diz no versículo 59: e apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Agora escute o que eu vou te falar. Quem apedrejou Estevão, aqueles que apedrejaram Estevão, o apressaram para o seu destino. As pedras que ele recebeu o empurraram para estar diante de Deus. Cada pedra que ele recebia era como se fosse um degrau que ele subia para estar perto de Deus. Então eu quero declarar isso na sua vida, que tudo que você vai enfrentar vai levar você para mais perto de Deus. Olha, se o inimigo está pensando que vai te vencer, que vai enfraquecer tua força, que vai fazer você voltar atrás, que vai fazer você perder, que vai fazer você desistir, que vai fazer você desviar, que vai fazer você esfriar, ele está enganado. Porque quanto mais pedra vier, mais perto de Deus você vai chegar, mais perto do Espírito Santo, mais cheio da glória, da presença e da unção de Deus irá sobre você. Eu quero declarar que no seu momento de maior dor, você vai gerar os milagres mais extraordinários da sua vida. Quando o inimigo se levantar, quando o diabo se levantar, quando a tempestade vier, você vai dar a luz, você vai gerar grandes milagres, e o nome do teu Deus será glorificado. Aleluia, glória a Deus. O importante é você viver com Deus. Guarde essa palavra no seu coração. O importante é você viver com Deus. O boleto que você não conseguiu pagar esse mês, mês que vem você paga. Negocia, divide 50 vezes aí, você vai pagar. Sabe, o problema é que você não conseguiu resolver, Deus vai te dar graça para resolver. Aquela pessoa que não gosta de você, que planeja a tua queda, entrega para Deus, deixa com Deus, entrega na mão dele, porque Ele vai cuidar de você. A Bíblia diz que devemos fazer conhecida diante de Deus toda ansiedade, problema, situação que nos fere, porque Ele tem cuidado de vós. Igreja Novo Tempo, o Senhor continua amando vocês.
Igreja Novo Tempo, o Senhor continua com seu Espírito pronto para derramar sobre nós. Igreja do Senhor, Igreja de Cristo, o Espírito Santo continua disponível. Ele é nosso amigo, companheiro, Ele é o nosso intercessor, Ele está dentro de você. E hoje eu quero declarar que Ele fará algo poderoso em sua vida. O importante é você viver com Deus. Você está preparado para viver o novo tempo? Essa igreja vai se reerguer nas áreas que ela precisa, em nome de Jesus. Olha, você vai ver o que eu estou falando aqui acontecer. Não é porque eu estou falando, não, é porque Deus é o Senhor dessa igreja. Essa igreja já passou por tanta luta, tanta crise, tanta perseguição, e ela venceu todas e vai continuar vencendo, porque Jesus é o Senhor, e Ele é o pastor dessa igreja, Ele é o líder dessa igreja, Ele é o dono dessa igreja. E se você se voltar para Deus, você verá Ele fazer uma obra extraordinária na sua vida e na sua casa. Aleluia, glória a Deus. Irmão, não tenha timidez não. Quer orar? Comece a orar. Não espere a gente começar a orar não. Eu quero orar, pastor, eu quero falar em língua estranha. Fale, irmão, fale, porque o Espírito Santo está aqui. Aleluia. O importante para você é você viver diante de Deus. Nada vai te parar, nada vai parar você. Mas não esqueça do que eu falei no começo dessa mensagem. Tem coisas que Deus quer falar só para você, no seu ouvido, no teu coração, lá no teu quarto de oração. Tem coisas que Deus quer falar só para ti, irmão, e Ele vai falar. Ah, não sei nem orar direito. Quem diz que você tem que orar direito? Quem diz que existe uma oração direito diante de Deus? A oração é aquela que vem do mais profundo do coração. Às vezes toda desajeitada na frase, na palavra, não importa. Deus está buscando a sinceridade do teu coração. Se você for sincero, Ele vai te honrar e te abençoar. Amém? Quantos recebem essa palavra aqui? Diga glória a Deus. Dê um aplauso ao Senhor.